Bora para mais uma análise, correção, interpretação de questão do Enem? Então bora, porque essa é mais uma daquelas dezenas, centenas de questões do Enem abordando problemas sociais. Já falei isso aí pelo menos umas 90 vezes, eu já fico igual um papagaio repetindo isso, né? Mas é que é muita questão que envolve problema social. Essa é mais uma. Nós vamos falar hoje de álcool. Eu já estou adiantando para você qual que é a questão. Então, para eu não adiantar, já vou pedir para você se inscreve no canal, tá aí para você mais uma vez. Se inscreve no canal porque todo dia tem coisa boa aqui, tá bom? E ativa também as notificações para ajudar nós aqui. Vamos lá ver qual é a questão de hoje. Chega na vibe. Tá aí para você. Hoje a questão tem esse texto aí: vender ou permitir o consumo de álcool por menores não é legal. Mais que uma gíria é a lei. Mas deixa eu explicar para você antes qual é a numeração dessa questão em cada um dos cadernos. No caderno azul é a questão número 11. No caderno amarelo, 36. No caderno branco é a questão número 32 e no caderno rosa é a questão 10. Como você sabe, nós estamos corrigindo o Enem 2020 versão digital, que claro foi diferente da impressa, você deve lembrar disso aí. Se você não lembra, né, se você está chegando pela primeira vez, o Enem Digital de 2020 foi uma prova diferente da prova impressa. Vamos voltar para ver qual é a questão, mas eu vou voltar já na nossa tela maior, depois eu volto lá para aquela menorzinha para eu mostrar uma coisa para você. Mas está aí já na nossa tela, ó. Vender ou permitir o consumo de álcool por menores não é legal. Mais que uma gíria é a lei. E aí nós temos uma tampinha de garrafa, né, dentro do lugar onde seria o anel da tampinha, o anel de vedação, aquela borrachinha. Nós temos uma mão espalmada assim, menos 18, indicando a proibição para menores de 18 anos. E escrito também, álcool para menores é proibido. Você tem a mesma coisa 3 vezes. Você tem a mão fazendo o sinal de proibido, você tem vender ou permitir o consumo de álcool para menores por menores não é legal, e você tem álcool para menores é proibido. 3 vezes a mesma coisa. Vou mostrar para você de onde que essa imagem, né, saiu. A original é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma praticamente entre uma e a outra. Deixa eu ver que se dá pra gente. Olha aí, a mesma coisa, ó. Não é diferença nenhuma. Vamos ver, então, vamos voltar para a nossa tela maior para a gente ver, analisar essa questão. Nós temos aí linguagem verbal e não verbal. A gente tem aula aqui no canal, já falei isso diversas vezes. Você pode clicar no card que vai aparecer aí para você agora, que você já acompanha uma aula bacana de linguagem verbal e não verbal. Só que essa questão aí, ela está disponível aqui, ó, vou puxar aqui para baixo. Eu falo sempre. Nessa prova digital, acho que eu não falei ainda não, mas sempre leia essa letrinha miúda, que é a referência, que é de onde a questão foi tirada. Vai acontecer, acontece dela te ajudar. Tem casos que ela pode te ajudar, tem casos que não. Mas por via das dúvidas, leia. Vai ter questão ainda aí que você vai precisar dela para você interpretar a questão. Muito bem, vamos ver qual é. Acho que ficou claro. Aqui nós temos, né, um duplo sentido dessa vender ou permitir o consumo de álcool por menores não é legal, mais que uma gíria é a lei. Esse não é legal pode servir, né, tanto por estar de forma inadequada da lei, de forma contrária ao que a lei diz, a pessoa está tomando uma atitude ilegal. Ou pode, se não é legal, pode significar a gíria, né? Que a gente fala, ó, isso aí não é uma atitude bacana, não é uma atitude boa. Então, nós temos um duplo sentido, uma ambiguidade nesse não é legal aí. E você sabe que o duplo sentido, a ambiguidade, na verdade, ela tem duas formas de acontecer. Ou ela acontece intencionalmente, o autor tem a intenção de colocar aquela ambiguidade no texto, ou ela acontece acidentalmente. A pessoa não tinha a intenção de colocar um duplo sentido ali, de colocar uma ambiguidade, mas ela acontece lá. Quando a ambiguidade ela é intencional, tanto o autor do texto, tanto o emissor quanto o receptor percebem. Os dois conseguem saber que existe o duplo sentido ali. A pessoa que está escrevendo sabe que ela está colocando duplo sentido, a ambiguidade, e a pessoa que está lendo sabe que tem ambiguidade, ela vê. Quando é acidental, quando não é intencional, quando a ambiguidade é acidental, só a pessoa que lê
é que se dá conta de que existe uma ambiguidade. A pessoa que escreveu não percebe. Nesse caso aí, obviamente, porque a frase no final fala mais que uma gíria é a lei, ela já esclarece a ambiguidade. Obviamente, a pessoa que escreveu já escreveu com a ambiguidade. Então, é um caso de ambiguidade intencional, que é uma figura de linguagem, esse duplo sentido aí. Vamos ver aqui o nosso enunciado da questão. Olha só, no enunciado sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores, a linguagem formal interage com a linguagem informal quando o autor, em um determinado momento, interage, que é nesse momento do duplo sentido, nesse momento da ambiguidade que a gente viu. Na ambiguidade, a gente tem o formal, que seria o não é legal realmente com o sentido da lei, um sentido bem denotativo, né? O sentido que está lá no dicionário legal, referente à lei. Ok. E a gente tem um sentido conotativo, que todo mundo dá esse sentido no dia a dia, que fala que uma coisa não é legal é porque uma coisa não é bacana, e quando fala que é legal é porque é uma coisa bacana, uma coisa interessante, uma coisa boa. Então aí nós temos o formal e o informal. O formal está nesse significado igual à lei, legal, que vem de lei, e o informal está na gíria, quando legal é sinônimo, nesse caso, de uma coisa boa, de uma coisa interessante, bacana. Então, no anúncio sobre a proibição de vendas de bebidas alcoólicas para menores, a linguagem formal interage com a linguagem informal quando o autor. Essa interação acontece quando? Letra A. É quando o autor desrespeita a regência padrão para ampliar o alcance da publicidade? Não. Não tem um caso aí de desrespeito à regência padrão em si, né? O foco, essa parte informal, a gente já viu que não está relacionada a nenhum caso de regência. Geralmente a regência é quando o verbo exige uma determinada preposição. Por exemplo, só um exemplo simples para você entender, é quando o verbo exige uma determinada preposição e você coloca uma preposição diferente que muda o sentido do verbo. Então, por exemplo, assistir. Se eu falar assim, eu assisti ao paciente, é porque eu fiquei observando o paciente. Eu assisti ao, com a preposição a. Se eu falo eu assisti o paciente, é porque eu ajudei o paciente. Então, o assistir, quando tem a preposição a, ele significa ver, observar. E o assistir, quando não tem preposição, ele significa ajudar. Então, a regência é isso, é essa mudança dos verbos. Só um exemplo, claro, essa mudança dos verbos dependendo de uma preposição ou não. No caso aqui do texto, a gente não tem problema nesse caso, porque quando a gente fala ilegal, a gente pode substituir por não é legal. E quando a gente fala que uma coisa não é bacana, a gente pode substituir por não é legal. Não tem mudança aí nesse sentido. Querer dizer que uma coisa mudou de sentido por causa da regência. Não tem nada a ver. Então, vamos eliminar a nossa letra A. Muito bem. Na letra B, é quando o autor elabora um jogo de significados ao utilizar a palavra legal? Sim, a gente tem aqui no canal um módulo sobre semântica. A linguagem estilística e semântica, ele fala sobre funções da linguagem, fala também sobre casos de semântica, e nele fala de tudo. Fala de sinônimos, de antônimos, de ambiguidade, de polissemia, de tudo. E aí, nesse caso da palavra legal, a gente tem dois significados para a palavra legal, e nesse caso é feito uma ambiguidade. Quando a gente fala de semântica, a gente fala de significados das palavras. Então, o que o autor fez aí foi elaborar um jogo com os significados possíveis da palavra legal, em sentido denotativo, em sentido conotativo. A gente tem aula de denotação e conotação. Vou deixar o card para você aí agora. E como eu falei também do nosso módulo Linguagem Estilística e Semântica, eu vou deixar o card para você aí também, caso você queira assistir, ok? Então a gente tem realmente um jogo de significados. Ele trabalha com os dois significados comuns da palavra legal. Beleza? Vamos ver as outras de qualquer maneira para eliminar. A letra C.
apoia-se no emprego de gírias para se fazer entender. Não, o autor não precisou de gíria para se fazer entender. Geralmente, gírias para se fazer entender é quando você está falando uma coisa para a pessoa com uma língua mais padrão e a pessoa não entende, aí você apela para uma gíria. Beleza? Tipo assim, a pessoa tá com raiva. Aí você fala, nossa, a pessoa estava avassaladoramente nervosa. Olha, usou uma palavra tipo. Aí você quer dar a mesma ideia, só que sem usar essa palavra. Você fala assim, a pessoa tá rasgando com a unha. Que é uma bem popular zona. Então você substituiu por uma gíria. Você recorreu a uma gíria para você se fazer entender. Ok? Você substituiu aquilo que você estava falando que soava mais difícil, você trocou por uma gíria. Então não é isso aí não. Nesse caso a gente não tem isso não. Nesse caso tá fácil para entender o legal, todo mundo sabe o que é, tipo, imagino que praticamente todo mundo sabe. E aí a gente viu que tem uma ambiguidade, um duplo sentido. Na letra D, utiliza-se de metalinguagem ao jogar com as palavras legal e lei. Mais ou menos, mas não. Porque na metalinguagem, nesse caso de palavras, se ele tivesse assim, até que eu vou falar porque que tem um pouquinho lá no fundinho, mas porque o foco não é isso. Quando ele fala assim, mais que uma gíria é a lei, ele está fazendo de certa forma uma metalinguagem, porque a metalinguagem é quando o texto se refere ao próprio texto. Então, quando ele fala, olha, o que eu acabei de falar aí não é mais do que uma gíria, é a lei. Ele está explicando os dois significados que ele colocou lá naquela ambiguidade. Então, tem um pouquinho, sim, de metalinguagem nisso aí. Não vou falar que não tem, não. Tem. A gente tem uma aula aqui sobre metalinguagem, card para você aí. Tá inclusive na playlist Linguagem Estilística e Semântica. Então, tem metalinguagem? Tem. O texto está explicando o próprio texto. Quando acontece isso, existe metalinguagem. Só que nesse caso da metalinguagem, não houve a interação do formal com o informal relacionado à metalinguagem. A metalinguagem vem depois, quando ele fala mais que uma gíria é a lei. Ela vem nesse final. Na parte lá onde ele está fazendo, aqui, ó, onde ele está falando, onde ele fez o jogo de palavras, no não é legal, ok? Que é quando existe a interação do formal com o informal, aqui não tem metalinguagem. A metalinguagem ela vem mesmo aqui. Mais que uma gíria é a lei. Certo? Certo? Então, ótimo. Vamos riscar, então, a letra D de dado. E a letra E? Esclarece que se trata de uma lei ao compará-la a uma proibição. Não existe nenhuma comparação de lei com proibição no texto. Nem comparação, nem em sentido claro da comparação, nem em sentido de metáfora. Não tem. Ok? A proibição, ela não tá, são como se tivesse duas coisas separadas, né? Ele vem falar de lei aqui e aqui no legal, e ele vem falar de proibição aqui dentro da tampinha. Então, tem duas coisas meio que separadas aí, ele não está comparando uma coisa com a outra, não. Beleza? Então, fechou pra gente, vamos fechar. Isso, coloquei na tela para você. Eu fico oscilando aqui com a telinha. Mas vamos fechar então aí na letra B, que é a nossa resposta correta dessa questão. E eu espero que você tenha. Estou vendo aqui se precisa esclarecer mais alguma coisa para você. Eu só tinha colocado mais um detalhe aqui, que é que a gíria aqui na letra C, ela não está traduzindo nada, mas isso eu já expliquei para você, né? É porque eu sempre faço as minhas anotações prévias também, até para eu não esquecer nada na hora de explicar para você. Concorda com essa resposta? Conta aí para mim nos comentários se você concorda, se você discorda, e mais uma vez, se inscreve no canal. Eu peço para você contar se você concorda ou se você discorda. Quer dizer, deixa eu passar para a tela final e lá na tela final eu converso com você. Vamos lá.
Aí, ó, eu peço para você falar se você concorda e se você discorda. Se você discorda, para você explicar por quê. Porque já aconteceu no canal até de aparecer pessoa no comentário falando assim: ah, mas eu tive uma outra interpretação para essa questão. E aí a pessoa coloca a interpretação dela e eu vejo, não, essa faz sentido. Ou essa não faz sentido. Já aconteceu de ter uma interpretação que a pessoa colocou lá a interpretação dela e eu falei, não, até que o seu raciocínio não está errado, não. Dei uma explicação do porquê que no gabarito tá tal resposta, mas falei também que o raciocínio da pessoa não estava errado, porque ela raciocinou num jeito assim, que fazia sentido. Olha só, a gente está corrigindo todas as questões das 6 até a 45 do Enem Digital, então eu vou deixar a playlist para você assistir todas. Essa foi a questão de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Mais uma aí para você e a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijo para você e tchau, tchau! Wow.